A estreia que parou o Brasil. Pessoal, jogo do Cabuloso contra o São Paulo traz ali os holofotes da mídia nacional. Destaque no Redação Sport TV desta manhã, trouxe ali detalhes específicos e exclusivos desta grande partida nos Estados Unidos. Vamos assistir agora todo esse conteúdo completo na íntegra, tá, pessoal? Aqui no nosso canal. Só te peço que se inscreve no canal, ative as notificações. Você está aqui no canal Bastidores do Cruzeiro, recebendo sempre os melhores conteúdos a respeito do Cabuloso. Informações e também análises completa, tanto da nossa parte aqui, né, de detalhes específicos e exclusivos, como também análises da mídia nacional. Vem comigo, a partir de agora, muita informação do Cabuloso. Tudo pelo investimento que o Cruzeiro fez nessa temporada. Falando em Cruzeiro, então vamos dividir nossa janelinha para a gente falar de outro jogo de ontem, outra partida, dessa vez amistosa, né? O Palmeiras venceu pelo Campeonato Paulista e lá no FC Series, onde alguns dos times brasileiros estão fazendo a sua pré-temporada, tivemos ontem São Paulo e Cruzeiro entrando em campo, empate em 1-1, e o Rodrigo Rocha já está com a gente aqui na redação para trazer informações também do Cruzeiro, já que falamos muito do Diniz aqui. Rodrigo, bom dia para você. Ontem havia essa expectativa de algumas das contratações do Diniz de entrar em campo, e pelo menos no primeiro tempo, né? E no segundo também, né? Estreou alguns jogadores que o torcedor está nessa expectativa para a temporada. Bom dia. Oi, Camila, bom dia para você, para Joana, Coutinho, Aelo, e para você que acompanha o Redação Sport TV. Foram 8 estreias no Cruzeiro ontem, dos 9 reforços, apenas o Rodriguinho ficou no banco de reservas e não teve chance de participar desse amistoso contra o São Paulo. O Diniz levou ao campo o time que era esperado, né? Vitória de quem organiza o campinho, né? O Gabriel Duarte, setorista do GE. Globo, tá lá cobrindo o Cruzeiro diariamente nos Estados Unidos, montou o campinho e o Diniz levou a campo exatamente o time que a gente estava imaginando, né? Com Eduardo, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol formando um quarteto ofensivo. A dúvida era como esses caras vão se comportar em campo. E aí a gente notou o Matheus Pereira extremamente livre, movimentando bastante, o Eduardo mais pela direita, dobrando com o William, e o Dudu mais pela esquerda. Isso a gente já imaginava, né? Que o Dudu estaria mais pela esquerda. Logo aos 29 segundos de jogo, a gente viu aí o Matheus Pereira abriu o placar numa pressão do Cruzeiro, né? Marcando em cima o São Paulo desde o início do jogo. Depois as ações foram equilibradas, o jogo foi bem disputado, e eu achei até curioso porque não teve muita cara de pré-temporada não, né? O jogo foi para valer. No segundo tempo, até alguns desentendimentos ali, alguns cartões foram distribuídos e o Cruzeiro conseguindo esse empate com o São Paulo. Para não falar que foram só 8 estreias, foram 9, porque até o goleiro Léo Aragão entrou no segundo tempo, foi o primeiro jogo dele pelo Cruzeiro. Não é reforço, mas fez sua primeira partida também pelo clube. O Cruzeiro teve desfalque do Caio Jorge, porque uma das grandes dúvidas também é como o Diniz vai usar o Caio Jorge com o Gabigol. Vai se titular? Vai ser uma opção no banco de reservas? O Caio terminou a temporada passada machucado, com uma lesão na coxa, uma lesão muscular na coxa, e acabou sendo desfalque nesse jogo, ainda está fazendo alguns trabalhos específicos. Cruzeiro com muita movimentação, pegando a cara do Diniz um pouco. A gente via já no ano passado, à medida que os jogos iam passando, o Cruzeiro, a cada jogo, demonstrava uma pitadinha, um pouquinho de Fernando Diniz, do jogo do Fernando Diniz. Ontem voltou a aparecer. Integralmente? Não. Mas está caminhando para o time do Fernando Diniz ter a cara do que o técnico gosta, especialmente com esses novos jogadores no meio muito livres, né? O Dudu, o Matheus Pereira e o Eduardo. Esse excesso de competitividade, digamos assim, do Cruzeiro até foi meio mala no final do primeiro tempo, porque foram perturbar a árbitra de um jogo amistoso no intervalo da partida. O Zubeldia tomou o cartão amarelo, entrou no campo. Exatamente, mostrando bem a árbitra norte-americana estava acostumada com o futebol brasileiro. Um amistoso no final do primeiro tempo. Ela até riu na hora de dar o cartão. Ela falou, gente, isso está acontecendo. Não é possível, mesmo, né? Exatamente, mas é isso. O futebol brasileiro tem disso, inclusive em amistosos, jogadores lá perturbando a paciência da árbitra no final do primeiro tempo. Mas, enfim, é importante o que o Rodrigo traz em relação à expectativa de formação de jogo, Coutinho, porque tem essa expectativa de como esse time vai funcionar com o Diniz. Claro que a ausência do Caio Jorge, né, deixa uma resposta em aberto, mas, e ainda a gente está falando de um primeiro jogo, um amistoso, só um tempo, né, para essa equipe na temporada, mas a gente já começa a ver um pouco do desenho que ele espera, inclusive dos laterais, né? Avançava muito com os laterais também ontem no primeiro tempo. Foi um início de jogo muito bom do Cruzeiro. Se a gente pega ali os 15 minutos iniciais, o São Paulo não conseguia basicamente sair do campo de defesa para o campo de ataque, pela marcação alta que o Cruzeiro fazia, bem encaixada, firme, intensa.
Inclusive, o gol sai com 30 segundos, assim, o erro de passe do Sabino. Aliás, esse é um problema que o São Paulo já teve na última temporada, na reta final do ano. Saída de bola. Não é, Jona? Muitos problemas quando o adversário fazia isso bem, o São Paulo não encontrava as soluções. Seja por limitação dos zagueiros ali quando pressionados, seja por falta de mobilidade dos volantes para gerar linha de passe, ou mesmo para uma alternativa de uma bola direta de jogada nas costas da defesa adversária. Até o Rafael tentou alguns passes por elevação para os laterais, né, em progressão no primeiro tempo, mas o Cruzeiro conseguia bloquear muito bem. Como o Rodrigo falou, nesse mesmo período de jogo, além de roubar a bola no campo de ataque, o Cruzeiro acumulava jogadores no setor, e a gente pode falar, por exemplo, do jogo do Dudu e do Gabigol, que realmente tiveram atuações apagadas, mas eu acho que o Dudu, dentro daquilo que se espera do jogo do Diniz, ele contribuiu muito mais. Ele foi o jogador que conseguiu se somar mais ao setor da jogada. O ponto de partida ontem, eu tinha essa dúvida qual seria o esquema base do Cruzeiro. Ele coloca o Lucas Romero e o Matheus Henrique como volante, lado a lado. À frente deles, o Matheus Pereira, como meia central. O Eduardo, ex-Botafogo, partindo pela direita. O Dudu partindo da esquerda e o Gabigol centralizado. É claro que nos times... Centralizado no ataque, no caso, né? É claro que nos times do Diniz, isso vale só como ponto de partida. Sim. Quando o time está atacando, os jogadores vão se reunindo no setor da jogada, né? E aí você vai ver esses caras transitando por vários setores do campo. Mas o ponto de partida foi esse. Quando acontece o contrário no jogo, o São Paulo começa a encaixar a marcação na saída de bola do Cruzeiro. E aí, se eu destaquei o Romero no Cruzeiro, a gente destaca o Marcos Antônio no São Paulo, fazendo isso muito bem. Aí o Cruzeiro passou a ter dificuldade também. O que é natural nesse início de temporada, né? Pela quantidade de jogadores que chegaram. E aí o São Paulo rouba a bola no campo de ataque, mantém a bola no campo de ataque. Para mim, até passa um período maior do que o Cruzeiro, próximo da área do Cruzeiro, em relação ao que o Cruzeiro fez com o São Paulo na primeira etapa, e empata no final, mas já era merecido empatar o jogo antes. E na segunda etapa, o jogo foi muito movimentado, muito intenso. O Rodrigo citou a entrada do Léo Aragão. Não fosse ele, o São Paulo teria vencido o jogo. Ele fez pelo menos 3 defesas ali muito importantes. Mas acho que para um primeiro jogo de temporada, daquilo que se esperava das equipes, eu achei o jogo muito bom. As equipes interessadas, tentando agressividade, dominar o adversário com bola, marcando saída de bola, em alguns momentos fazendo isso de maneira coordenada. Foi bastante promissor, tanto para São Paulo quanto para Cruzeiro, para mim, esse início. Eu acho que tem a ver com o peso da rivalidade. Ou seja, Também. Você tem um clássico brasileiro, você tem um jogo... O jogo foi quentíssimo. Sim, de Campeonato Brasileiro. Agora, em cima do que o Coutinho falou sobre mobilidade, né, de ter percebido, eu também vi isso, o Dudu tem um pouco mais de mobilidade que o Gabigol, e aí eu acho que vai ser uma missão do Fernando Diniz em relação ao Gabigol. E qual é o paralelo que eu vou trazer aqui? Vocês lembram do Germancano, quando chega no Fluminense, Sim. que era um jogador de pouquíssima mobilidade? Aquele Cano do Vasco foi completamente diferente do Cano do Fluminense. Um jogador que sai mais da área, um jogador que combate mais. Eu acho que é isso que o Diniz também vai ter que fazer com o Gabigol. Ou seja, cobrar dele um pouco mais dessa movimentação, dessa mobilidade. Porque ele é um jogador de definição de jogada, ele é um jogador de presença de área, mas vai ser exigido dele que ele também seja um jogador de mais mobilidade. Assim, só para deixar claro uma coisa, antes de passar lá para a Joana, a gente está fazendo uma análise aqui de 45 minutos iniciais da temporada. Sim. Não tem ninguém decretando que o Dudu vai dar certo, que o Gabigol vai dar errado, ou o contrário. É apenas uma primeira sensação. A gente tem que analisar o jogo fazendo essa ponderação de que é o início de temporada. Mas que o momento do Gabriel no ano passado não era bom. São as primeiras amostras em campo que a gente... Tá aí, né, pessoal? O Redação Sport TV, nessa manhã, trazendo aqui uma análise completa a respeito, né, de toda essa movimentação, do que o Diniz precisa fazer, Gabigol ali, os pontos positivos, os pontos negativos, mas quero saber de você. Você gostou dessa estreia do Cabuloso? Deixa aqui nos comentários, quero, claro, ouvir tua opinião, e a gente depois vai poder também, claro, em vídeos pra frente aí, trazer análises ainda mais profundas, porque o Cabuloso vai continuar as suas missões aí, né, amistosos, preparação, e a gente vai estar sempre trabalhando aqui em cima das notícias do Cruzeiro. Segue comigo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, você está aqui no canal Bastidores do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Grande abraço!